Olá, eu sou o Rabino Chaim, tudo bom? Você sabia que a gente pode usar a ousadia para o lado positivo? Sim. Nessa semana, vamos ler na Parashá da semana, Parashá Lech Lechá, sobre o nosso patriarca Avraham, o primeiro judeu. A Parashá nos conta que Avraham, ele era chamado de Avraham o Ivri. Ivri significa do outro lado. E o que quer dizer isso, que ele era do outro lado? É que Avraham estava de um lado e sua geração do outro lado. Avraham acreditava na unicidade de Deus e o povo em geral, toda a geração, acreditava na idolatria, acreditava que existiam vários e vários deuses. Avraham, ele foi ousado, porque apesar dos números irem contra ele, ele enfrentou toda aquela geração e expandiu a unicidade de Deus para todos eles. E ele teve um certo sucesso, porque nós vemos que quando ele chega em Eretz Canaã, na terra de Canaã, a Torá nos conta que ele leva junto aquelas pessoas que ele aproximou para a unicidade de Deus. Avraham, ele teve a ousadia de enfrentar a todos. Porém, Avraham, é muito fácil para ele saber que aquela ousadia era positiva. Por quê? Ele tinha um contato com Deus. Qualquer dúvida que ele tivesse sobre a sua ousadia, suas atitudes, era só consultar com Deus e Deus revelaria para ele se aquilo é correto ou não. E como nós, hoje em dia, podemos saber se nós estamos usando a ousadia para o lado positivo ou é somente um enfrentamento a uma realidade que não concordamos? Então, nós temos duas maneiras de explicar isso. A primeira, nós temos um código de conduta. Esse código de conduta é o livro das leis judaicas. Se a nossa ousadia segue a conduta do livro de lei judaica, ou seja, nós estamos lutando para que seja feito algo que devemos fazer, ou para que não seja feito algo que é proibido, então é uma ousadia positiva. Porém, há outro tipo de ousadia, que vai além disso. Para a gente entender melhor que tipo de ousadia, eu vou contar uma história que aconteceu no início da Revolução Russa, no início do comunismo. Quando iniciou-se o comunismo, uma das agendas comunistas era acabar com o judaísmo ortodoxo. E depois de muita discussão, eles chegaram à conclusão que os adultos já não tinham mais o que fazer com eles. Porém, a melhor maneira de acabar com o judaísmo ortodoxo era mudar a educação dos pequenos, colocando a doutrinação comunista desde pequeno na cabeça das crianças. Para isso, todos os líderes judaicos, religiosos, foram chamados para uma reunião e foram obrigados a mudar o currículo de estudo daquela geração. O Rebbe anterior de Chabad, o Rabino Yosef Yitzhak, foi contra essa mudança, a tal ponto que ele colocou em risco a sua própria vida e a vida dos seus discípulos para que não mudasse o currículo. Apesar que pela lei judaica, perigo de vida vai na frente de tudo, e nesse caso poderia haver até alguém que permitisse essa mudança, porque os pequenos ainda não têm obrigação de cumprir certas leis, etc. Mesmo assim, como o mestre viu que aqui era uma ameaça para toda a próxima geração e gerações futuras, ele falou: a ousadia me obriga a ser mais do que a lei pede, fazer a mais, mesmo que eu estou entrando em risco. Ou seja, quando estamos numa situação que não somente o meu bem-estar ou o bem-estar de uma pessoa esteja em jogo, mas o bem-estar de todo o povo entra em jogo, nessa maneira eu tenho que ser ousado. A Torá é um livro de ensinamentos. Ela não é só uma história que aconteceu há 3.000 anos ou mais atrás.
Essa paraxá nos traz um ensinamento muito forte para a nossa vida hoje no século 21, final de 2020. Nós vivemos um grande desafio hoje em dia. É o desafio de como educar as próximas gerações. Nós sempre temos aquele questionamento: o que é melhor? Onde colocar os nossos filhos? Que tipo de educação dar aos nossos filhos? Será que a gente tem que deixar eles decidirem? Ou será que a gente tem que mostrar o caminho para eles? A resposta fica muito clara: nós devemos ser ousados. Nós devemos aprender da Torá a usar a ousadia para o lado positivo. Nós temos que passar uma educação para os nossos jovens. Nós temos que dar as diretrizes, nós temos que nortear a vida dos jovens, principalmente numa educação básica judaica, porque dessa forma eles vão poder florescer e se tornar pessoas que vão ser uma fonte de inspiração, não só para os pais, para os mestres, mas para todo mundo. Shabbat Shalom a todos.